Não pode ler? Pode? Não, eu vou começar. Boa tarde, hoje é dia 31 de março de 2025, estamos lendo o livro do Rudolf Steiner, o Apocalipse, e estamos agora no capítulo 5, estamos começando a evolução do homem em relação à evolução cósmica da Terra. Os 24 anciãos e o mar de cristal. Quem vai começar a ler é a... Posso ler, então, começar? Pode, Vanessa, pode. Muito obrigada. Ontem vimos como se desenvolverá o gênero humano depois que o nosso atual ciclo temporal houver transcorrido. Como ele se dividirá, por assim dizer, em duas correntes, a raça dos bons e a dos maus. E como os mistérios desse futuro nos são desvendados por meio dos 7 selos, que são metaforicamente abertos no Apocalipse de João. Depois dessa descrição geral do surgimento, na fisionomia exterior, daquilo que se prepara em nosso ciclo temporal, nas almas dos homens, poder-se-ia facilmente perguntar: como pode o escritor do Apocalipse discorrer especialmente sobre os primeiros dos selos, empregando imagens tão terríveis? Poderemos responder melhor a esta pergunta inserindo em nossa exposição sobre o Apocalipse algumas considerações intermediárias. Até agora, procuramos corroborar a tese de que o Apocalipse de João descreve uma iniciação, a iniciação cristã, e de que, mediante tal iniciação cristã, venha a ser revelado o futuro da humanidade. A melhor maneira de apresentar à nossa alma tudo o que vem a seguir é olharmos retrospectivamente e, mais uma vez, colocarmos diante de nossa alma as épocas passadas da evolução da humanidade. E façamo-lo justamente até o ponto que nos é necessário para a explicação do Apocalipse. As linhas fundamentais nesse sentido, os senhores já conhecem. Sabem que a nossa terra, tal qual hoje constitui a morada dos homens, teve seu início num passado longínquo, mas que, enquanto a Terra era a reencarnação de uma outra entidade planetária, habitualmente chamada de antiga Lua, e também cosmo, ou planeta, da sabedoria, em contraposição à nossa Terra atual, que denominamos cosmo, ou planeta do amor. Mas também o cosmo da sabedoria, ou a antiga Lua, era somente a reencarnação de um estado ainda precedente que dominamos planeta Sol. Portanto, não a estrela fixa Sol, mas o planeta Sol. O planeta Sol foi, por sua vez, reencarnação do antigo Saturno. Distinguimos, pois, 4 estados sucessivos da nossa existência planetária, estado que denominamos Saturno, Sol, Lua e Terra. Vamos dar uma interrompida agora, para só ficar claro se nós entendemos isso aí. Quer dizer, a proposta dele é que esse planeta que habitamos já teve 3 vidas anteriores, esta é a 4ª. Então, ele começa como vocês vão ver agora, é um calor, uma massa calórica, depois ele se torna o Sol, que já é uma massa brilhante, e depois a Lua, que é uma massa cheia de água, e depois, então, num outro processo, transforma-se a Terra, né? E ele diz que a substância básica da Terra é essa terra que nós lavramos, né? E isso ficou bem claro e bem entendido entre nós, né? Bom, então vamos continuar. Oi, Isabela. Olá, boa tarde. Alguém pode me ajudar para dar a página, por favor? Página 101 do livro novo, é isso? Estamos na quinta, o número 5, Bel. É o Página quinto. 100, só que já estamos no 101.
Sim, mas aonde que vocês estão lendo? Calma. Agora primeiro, no primeiro o- parágrafo. vai agora descreveremos. Parágrafo. Ok, obrigada. Pode continuar, Vanessa. Agora descreveremos, na medida em que necessitamos disso para a compreensão do Apocalipse de João, os 4 estados da nossa existência planetária. Retrocedendo de modo clarevidente à antiga existência saturnina, atingimos um planeta extraordinário. O antigo Saturno é um corpo celeste sobre o qual não se encontra nada daquilo que hoje denominamos minerais ou substâncias terrestres sólidas. Nada existe nele do nosso atual mundo animal e vegetal. Nada do que hoje denominamos água ou substância líquida. Nada do que conhecemos como correntes aéreas ou gases. Se os senhores imaginassem que, com seus olhos atuais, que então não existiam ainda, se encontrassem em algum ponto do universo e se aproximassem desse Saturno em seu estado inicial, nada teriam podido ver, porque ele ainda não reluzia. Com seus olhos não teriam ainda podido ver, de fora, o planeta Saturno na primeira metade da sua existência. Caso se aproximasse dele e penetrassem no espaço que ele ocupava, já podendo usar os sentidos atuais, teriam percebido algo como se entrasse num forno aquecido. Portanto, seria possível distinguir esse espaço somente pelo fato de esse espaço esférico ser mais quente do que o seu derredor. Dos nossos estados atuais, o calor é o único que encontramos no antigo Saturno. Trata-se, porém, de um estranho tipo de calor. Tal calor não lhes parecia estar igualmente distribuído em todos os pontos. Os senhores perceberiam que em alguns pontos estava mais quente e em outros mais frio, de modo que, unindo-se os pontos de igual calor com linhas, teriam resultado figuras perceptíveis somente graças à diferença de calor. Tudo é calor, porém calor organizado, diferenciado. Assim sendo, se os senhores atravessassem todo Saturno voando, poderiam dizer: isto já é algo, porém, algo que só pode perceber através das diversas gradações de calor. Estes estados diferenciados de calor são a única coisa, então, já existente das atuais características da nossa Terra. E em tal calor se expressava a primeira disposição para o corpo físico humano. Isso que então existia, ainda hoje os senhores têm em si, só que da existência espacialmente exterior, ele se retirou para dentro de nós. Trata-se do calor do seu sangue. Se os senhores criassem imagens baseadas no calor do sangue, teriam as reminiscências do que existia, em termos de seu corpo físico no antigo Saturno. O calor que hoje os senhores têm no sangue é a primeira disposição para o corpo físico, sua parte mais antiga. Desse modo, também poderíamos dizer que Saturno inteiro consistia em calor sanguíneo. Mas os senhores também encontrariam algo semelhante à imagem que hoje poderiam ser desenhadas, seguindo-se o curso do sangue em seus diversos graus de calor. Essa era a existência física do antigo Saturno. De nossos atuais estados de substâncias, ele possuía apenas calor. De todos os seres que hoje povoam a Terra, existia somente o homem, e deste, somente aquela disposição para o corpo físico. Saturno consistia apenas aquelas disposições para o corpo físico humano formadas de calor. Tal como hoje uma amora é composta de pequenos bagos individuais, assim era constituído Saturno naquela época, porém de seres humanos como os descritos acima. Por outro lado, ele estava cercado por entidades espirituais. Assim como hoje a Terra se encontra num invólucro de ar,
Do mesmo modo, Saturno era circundado por uma atmosfera espiritual. Nela viviam as entidades em diversos graus evolutivos, porém todas necessitando desse domicílio em Saturno para seu nível existencial de então. Ele lhes era necessário, e sem esse domicílio, tais entidades não teriam podido existir. Havia, por exemplo, as que também possuíam 7 princípios, porém, não como o homem atual. Este possui seus 7 princípios, que denominamos os 7 Espíritos de Deus, dispostos de forma a se começar pelo corpo físico. Aqueles seres não eram assim. Havia, por exemplo, seres cujo corpo etérico era o seu princípio mais inferior. Eles possuíam corpo físico pelo fato de, com seu corpo etérico, incrustar-se nos corpos físicos de Saturno e assim utilizá-los. Portanto, em relação à Terra atual, Saturno era um corpo cósmico substancialmente muito sutil. De nossas substâncias, ele ainda não possuía nem mesmo o ar sutil, os gases. Para ele, estes já seriam muito grosseiros. Saturno possuía somente calor, e no espaço ao redor do calor, entidades espirituais. Então, deu para vocês formarem uma ideia do Saturno? Ele é um calor, mas cheio de correntezas. Então, tem um calor mais quente e um calor mais frio, vários graus. Então, faz com que ondas de calor se movimentem, né? Mas tudo muito sutil. Praticamente é invisível tudo aquilo, é só um calor. Eu tentei reproduzir naquele desenho esse calor e depois, assim, envolve essa luz com os seres espirituais, para que a gente pudesse perceber esse invólucro de calor e em volta esses seres espirituais que vão lançando como um espelhamento as suas qualidades dentro de Saturno. Isso tudo está descrito na ciência oculta, né? E nós temos esse livro também já gravado aí no YouTube, quem quiser ler. Mas vocês, deu para sentir assim, a imagem, não tentem entender intelectualmente, tentem sentir essa imagem do calor, mas um calor movimentado, um calor cheio de ondas, como o sanguíneo, como o sangue que pulsa, o sangue não corre nas veias. Então, é mais ou menos isso, esse calor que corre, as várias temperaturas. E aí já está o elemento humano já começando a pulsar, né? Nessa onda de calor, que no fim, dentro de nós, vai ficar como essa circulação sanguínea. Alguma pergunta? Não, acho que ficou ótimo o que você falou. Não. Então, vamos continuar. Vamos continuar. Pelo fato de os seres ao seu redor evoluírem, Saturno sofreu diversas modificações. Uma dessas transformações é facilmente constatável pelo fato de que, na metade de sua evolução, ele começou a reluzir exteriormente. Assim, acompanhando-se essa evolução, vê-se que inicialmente ele se mostra como um corpo calórico obscuro, depois começa a cintilar, e, perto do fim, emite para o cosmos um fraco brilho luminoso. A atmosfera espiritual ao redor de Saturno, a qual contém diversas entidades, contém também, entre outras, uma espécie de seres bem específicos, que entram especialmente em nossas considerações. Ao redor da metade da evolução saturnina, essas entidades atravessam um estágio que hoje o homem experimenta na Terra. Trata-se dos espíritos da personalidade. Na metade do antigo Saturno, eles se encontraram no estágio de seres humanos.
Naturalmente, os senhores não cairão no erro de perguntar se eles possuíram corpos como o do homem atual. Seria um tremendo erro pensar que aqueles seres humanos tivessem possuído corpos humanos carnais. A etapa humana pode ser atravessada das mais diversas formas, e os espíritos da personalidade atravessaram seu nível humano em Saturno, usando inicialmente como corpo físico aquilo que lá embaixo, em Saturno, existia sob forma de calor, usando como corpo etérico, que eles ainda tão pouco possuíam, o que havia na atmosfera. E, finalmente, usando também a substância astral existente. Nada disso eles próprios possuíam ainda. O que eles possuíam, essencialmente, era um portador do eu, um eu. E esse eu, que se encontrava no grau humano, vivendo tal como vive o atual... Desculpa. Vivendo tal qual vive o atual eu humano na Terra, atravessava, então, em Saturno, os diversos estágios da humanidade de uma outra forma, de uma outra maneira. Portanto, mais ou menos na metade da evolução saturnina, havia, na qualidade de seres humanos, os espíritos da personalidade, os arqueus. Contando-se deste modo, o que eu enumerei agora é a etapa mediana da evolução de Saturno. 3 outros níveis a precedem, e os 3 outros a seguem. São chamados ciclos ou épocas de Saturno. Imaginando toda a evolução saturnina, poderemos pensá-la desta forma. Eu queria fazer aqui um breve pausa para explicar para vocês, assim, o que o Steiner vai fazer, o que ele faz na ciência oculta, depois, quando quem não leu, lê, é que onde ele vai explicar o que cada um desses espíritos, o espírito da personalidade, o que ele vai doar para o homem. Então, eles estão ali em doação, eles estão ali começando a doar, eles vão jogar suas qualidades para formar, todas essas para formar esse ser humano. Então, são só qualidades que eles vão refletindo para dentro de Saturno. Então, cada um deles tem uma qualidade, e eles vão refletindo para dentro de Saturno. No estágio atual da Terra, nós ainda temos a presença, então, desses arqueus na nossa vida pessoal e do dia a dia, porque nós temos o que ele doou para nós, entendeu? Que nós podemos nos sentir como eu mesmo, qual é o espírito da personalidade. Você só pode se sentir um indivíduo diferente do outro, eu sou eu, a Célia é a Célia, a Glória é a Glória, porque esses espíritos nos doaram essa qualidade de poder sentir eu mesmo, a minha personalidade, o meu ser. Não somos assim uvas, entendeu? Que é tudo igual. Perceberam? Outra coisa, ele vai começar a explicar agora essas 7 qualidades que ele fala aqui do homem, são aquele corpo físico, corpo etérico, corpo astral, eu, personalidade espiritual, homem-espírito e... Enfim, qual é o último? Célia, me ajuda. Budi, Atma e Manas. São os 3. Então, são 7. E todos os espíritos que nós conhecemos aí, os anjos, os arcanjos, os arqueus, vão passar por isso. Quer dizer, anjo vira arcanjo, arcanjo vira arqueu, e assim vai. Assim que o homem subir, todo o universo se desenvolve. Nós estamos dizendo que o homem está no eu agora, né? Quando ele diz assim, que esse estágio do eu é esse que nós estamos,
em Saturno, os arqueus já estavam nesse estado, entendeu? Nós evoluímos, nós estamos no quarto estágio, quer dizer, eles já evoluíram mais 4. O universo todo evoluiu junto com a gente. Todo o universo evoluiu. Vocês já tinham pensado nisso? Já sabiam disso? Então, e assim como o nosso planeta cada vez vai adquirindo uma qualidade, mesmo que a ciência diga que isso não existe, ou que isso tudo foi uma massa que virou isso, que virou aquilo, quer dizer, visivelmente, para alguém que estiver assistindo, vai virar o calor, vai virar uma massa, uma bola luminosa, depois essa bola luminosa, os estágios geofísicos que a Terra passou podem ser isso que o Steiner chama de períodos espirituais. Isso aqui é a evolução espiritual da Terra. A matéria foi evoluindo junto com a capacidade da Terra. A gente não fala assim, teve uma época que o homem, e aqui na Terra, não tinha animais, não tinha... Nós não estudamos isso, que teve as eras... Hoje é pena que o Gui não esteve aqui, porque ele é o grande especialista nessa parte aí. Né? Ele é geógrafo, então ele entende muito bem dessa parte. Então, à medida que a Terra foi passando pelas suas eras, ela foi tendo nomes que o Steiner vai chamando de Saturno, depois do Sol. Era uma massa incandescente, teve uma época, entendeu? Depois era água. E aí depois que teve terra, né? Então, aí depois não tem fim do mundo. Quando falam assim, o fim do mundo, não tem fim do mundo. É o fim desta encarnação Terra. Vai haver um processo e o próximo é outro planeta com a mesma matéria, entendeu? Com seres viventes, mas é tudo evolutivo. Não é nada que vai morrer tudo e nascer de novo. Não. Evolução normal de um planeta, da vida. Ficou claro? Ô, Mary, sabe que me passou na cabeça quando você falou? Eu nunca tinha ouvido isso, né? Essa evolução nos planos espirituais, assim como essa evolução no plano terrestre, o Pai Nosso fala assim, na Terra como no céu também, tem esse sentido, né? Lógico. Leiam o Gênesis. Leiam o Gênesis, depois pensem aqui no velho Saturno, na velha Lua, no velho Sol. Vejam, ele separou águas de cima das águas de baixo, separou a terra. O que é isso? Transformando a Lua em terra. É o segundo dia da criação, né? Primeiro dia, fez-se a luz, o Sol. No princípio, era vazio, né? Como é que é? Quem sabe a Bíblia de cor aí? No princípio, era o vazio, né? Fez-se a luz, quer dizer, aconteceu o calor dentro do frio, olha, e a Terra não, é outro nome que ele fala, estava vazia, e fez-se a luz, né? Quando se faz a luz, você está falando, talvez, do começo, esse começo do velho Saturno com esse calor, né? Depois ele vai dividindo as águas de cima das águas de baixo, e aí surge o elemento terra. No terceiro já surgem as plantas, e assim vai. Depois os animais... que lá coloca, né, Mary, como assim, o primeiro dia, o segundo dia, e foram milênios, né? Não eras, eras, exato. Então, não dá para entender que aquilo foi a forma de colocar, espaço, né? O tempo é outro, fora do espaço, o tempo é outro. Tanto é que um foguete com um homem, ele sai, ele caminha anos-luz, mas o homem que está dentro do foguete não envelhece aquele tanto. Ele volta, passou-se um dia da Terra dentro do foguete, está certo? Ou passou-se uma semana da Terra.
Mas lá fora, quanto tempo passou? A gente sabe que o tempo é relativo, o tempo é humano, é algo que marca pelo nosso ritmo do sol. O sol nasce, o céu vai um dia, 24 horas, são convenções. Então, a Bíblia também são convenções poéticas, muito bonitas, escritas de uma forma muito bonita por pessoas muito simples, né? Há 5, 6 mil anos atrás, né? Marcando que era todo um conhecimento oral, não tinha nem escrita, o conhecimento era oral, transmitido de pai para filho. A escrita veio com os sumérios. Por que ano isso? Antes de Cristo. Então, a gente tem que ir relativizando. Eu acho que também isso, sabe, Glória, foi o que as pessoas que falam agora do 666 também estão tentando relativizar, entendeu? Porque as verdades, elas são universais e são atemporais. Não existe 3 verdades, senão não é verdade, tá certo? Exato. E a gente está tentando aqui entender uma coisa coerente, que combine com os relatos que a gente conhece. Então, a gente tem que fazer um esforço de sair das nossas convenções e tentar entender isso de uma forma mais ampla. E eu acho que nessa hora ajuda muito a arte. Quando você pinta o calor, você sente o calor, não é? Quando você entra nesse movimento artístico, você entra num outro movimento que não é concreto, né? Você não vai imobilizar o calor, né? Então, essas vivências, puderem copiar a minha mandala aí do jeito que der, nem que sejam só as cores, esse rosa, esse amarelo, esse turquesa, só para vocês brincarem, só para vocês entrarem um pouco nesse clima, né, do Saturno, para a gente entender essa coisa, como é que nasceu esse planeta que hoje se chama Terra. Você está falando do embrião, como você pode ter... As mães hoje em dia não tiram uma foto lá do bebê dentro da barriga ainda, o embrião lá, tira aquela fotinha. É isso é o Saturno em termos da vida humana, né? Depois vem a infância, depois vem a adolescência. A Terra está onde agora? Acabou de ganhar a chave do carro, né? Com os pais do pai, né? Já bateu, está batendo com o carro. E já bateu, isso que eu ia falar, já fez besteira, né? É lá que estamos. Roubou o carro do pai e já bateu. Não é? Tá bom, vamos continuar. Eu me perdi onde eu parei. Aqui onde tem esse desenho aqui. Imaginando toda a evolução saturnina, poderemos pensá-lo dessa forma. E tem um desenho aqui. No meio, X, estão os espíritos da personalidade. Em cada uma das 3 etapas precedentes e das 3 seguintes, pois, do mesmo modo como a nossa evolução terrestre pode ser dividida em épocas segundo o número 7, o mesmo ocorre com a evolução saturnina. Em cada uma dessas épocas, certas entidades correspondentes se tornam seres humanos. Em cada etapa, quaisquer entidades, justamente sempre que é chegado para elas o momento de ter necessidade daquilo que pode ser encontrado em Saturno, para passar pelas experiências como ser humano. Como é que é isso? Peraí. Peraí, que agora eu fiquei... Olha, eu acho que ele quer dizer assim, se os arqueus em Saturno estavam no nível humano, os arcanjos não estavam, os anjos não estavam, entendeu? Cada um estava em outro nível. Eu acho que é isso que ele está tentando dizer, né? Quer dizer, vamos recuperar aqui o que ele disse. Em cada etapa, quaisquer entidades, quer dizer, quaisquer, fora os arqueus, tem os serafins, os querubins, tem todos esses. Justamente, sempre é chegado para elas o momento de ter necessidade daquilo que pode ser encontrado em Saturno, para passar pelas experiências como ser humano. Cada um passou por esse momento que é
humano, quer dizer, o momento do eu, em um momento diferente. É um grupo, ele faz esse desenho assim, é um grupo, o Arqueu está aqui no meio. Aí tem anjo, arcanjo, entendeu? Eu entendi. É que aqui, olha, eu não sei se. É que aqui o que eu entendi foi assim: é como se eles passassem desse lugar para baixo, como se eles descessem. Não desce, não, sobe. Tá, então foi não, isso. Não sobe, não. E Lúcifer não caiu? Sobe. Aquele que não consegue cumprir a meta daquela época, esse decai. E os que conseguiram vão para a próxima evolução. Lúcifer, né? Era um serafim, ele era do mais alto, ele era o primeiro. Primeiro. E aí ele caiu, foi lá para baixo. Entendeu? Então pode cair, sim. Qualquer um de nós pode cair. Qualquer fase. Em qualquer fase. É orar e vigiar, né? Vamos lá. Orar e vigiar. Eu me surpreendi aqui. Isso mesmo. Porque em qualquer fase pode entrar a vaidade. Eu sei mais que todo mundo. Olha, eu sei a parte espiritual. Sempre se lembra de Lúcifer, né? Que era o serafim, mais alto. Chefe das legiões, né? Então, é bom para olhar para isso, para saber o que acontece. Temos assim... Vamos lá, pode... Desculpa, que eu fiquei muito perplexa agora. Temos assim em Saturno 7 tipos de criaturas que lá atravessaram sua etapa humana, que ascenderam até o nível humano e que, portanto, na etapa seguinte não tem mais necessidade de chegar até o homem. O homem atual ainda não é ser humano no antigo Saturno. As entidades que se tornaram ser humanos em Saturno e cujos representantes são os espíritos da personalidade, continuam ascendendo e hoje são superiores aos homens. Elas têm, por assim dizer, o ser humano dentro de si. Elas o levam em si como uma etapa passada de sua evolução. Depois que Saturno seguiu por certo tempo seu desenvolvimento, toda a evolução passou a uma esfera espiritual, a um estado que não era perceptível exteriormente a sentidos como os atuais sentidos humanos. E em seguida surgiu a segunda encarnação do nosso planeta terrestre, o planeta Sol. Este se caracterizava pelo fato de, relativamente cedo em sua evolução, já estar no ponto de emitir luz. Isto aconteceu porque ele não consistia somente em calor. A matéria calórica já se havia condensado em substância gasosa, aeriforme. Ele ainda não possuía água nem nada sólido, consistindo numa massa de ar e gás. Mas, por isto mesmo, estava também em condições de ser um corpo luminoso. Em consequência disto, era visto por olhos atuais um planeta radiante no cosmos. Depois, quando o planeta já se havia desenvolvido até certo ponto, tornou-se possível integrar o corpo etérico ao primeiro rudimento do corpo físico humano. Agora, portanto, o homem consistia em corpo físico e corpo etérico, ao passo que em Saturno possuía somente o primeiro rudimento do corpo físico. No entanto, o homem não estava avançando a ponto de ter um corpo astral próprio. Por isso, as formas dos homens pareciam totalmente diversas das atuais. O homem tinha a forma da existência vegetal. Ele possuía o corpo físico e o etérico como as plantas, mas no Sol tinha um aspecto totalmente diferente do que as plantas têm hoje. Esse progresso da evolução estava ligado ao aparecimento de uma segunda espécie de entidades no Sol. Em Saturno havia apenas seres humanos, e nenhum outro ser. Saturno consistia somente em seres humanos, assim como a aurora consiste em pequenos... Uma amora. Como a amora... desculpa. Como a amora consiste em pequenos bagos. Agora, no entanto, daqueles rudimentos humanos, alguns permaneceram no estágio saturnino,
não haviam alcançado tudo o que havia para alcançar. Esses seres atrasados, provenientes de Saturno, não puderam, por isso, adquirir um corpo etérico, tendo ainda de possuir, no Sol, apenas um corpo físico. Eles estão, portanto, ainda no estágio dos seres humanos de Saturno. Essas entidades que têm no Sol apenas o corpo físico são os primeiros rudimentos dos nossos atuais animais. Desse modo, no Sol, temos rudimentos humanos, como corpos físicos e etéricos, e rudimentos animais somente com corpo físico. Novamente ocorre... E também tem o rudimento também das plantas, não é? Depois vamos passar todos para a Lua, né? Vamos lá, pode continuar. Deixa eu fazer uma pergunta? Pode. Eu fiz na minha pós-graduação lá atrás um trabalho da Canise da Silveira, sabe aquela artista? Sei. Aquela psicóloga junguiana, e eu fui para o Rio de Janeiro. A médica. E eu fui no Rio de Janeiro e eu fui ver todo o processo terapêutico de muitos pacientes psiquiátricos, né? Sim. E me deixou muito encanada, assim, muito surpresa, porque muitos, eles começam a regredir num estado de planta. E aí, muitas pacientes, elas vão se identificando com essas plantas e vão desenhando, né? E vão se relacionando neste lugar psíquico também. Será se a gente olhar, tem relação, tipo, de perder questões, e a gente, tipo, fazer um processo involutivo psiquicamente, é porque isso? praticamente a doença psiquiátrica, ela acontece no corpo astral, né? Então, é o astral dessas pessoas que estão doentes, né? É o astral que está doente. Então, ela passa para o corpo seguinte, ela fica no etérico, né? Ela fica vivenciando pelo etérico, né? Por isso a planta, entendeu? Eu entendo assim, interpreto assim. Né? Porque são muitos pacientes que entram neste lugar. Talvez para procurar a cura, não é? Porque a gente, no fundo, você vai para um lugar que está sadio, né? No momento que você começa a ficar mais sadio, você procura um cantinho sadio. Talvez seu corpo etérico seja mais sadio nesse momento do que o seu corpo astral, foi onde se instalou a doença, não é? É aí. Eu entendo assim. Nossa, eu fotografei tanto, aí chegou uma hora que eu olhava e falava, mas é só planta, isso me chamou muita atenção, de muitos pacientes chegando nesse estágio de planta. Então, eu entendo assim, do ponto de vista da terapia faz sentido também, né? Ponto de vista da terapia artística, né? Bom. Novamente ocorre na metade da existência, tá certo? Tá, pode ir. Novamente ocorre, na metade da existência solar, o fato de certas entidades atravessarem sua etapa humana. O homem atual ainda não conseguiu completar isso. As entidades espirituais ao redor do Sol, que então atravessaram o estágio humano, são denominadas por nós espíritos do fogo, arcanjos. Hoje, eles estão 2 etapas acima do homem e o trazem dentro de si, tendo experimentado de outra forma a mesma coisa que o homem experimenta hoje na existência humana. Mas também o Sol atravessa 7 períodos, e em cada um deles há entidades que atingem o grau da etapa humana, de modo que durante a existência solar temos, de novo, 7 fases de desenvolvimento. Se aquelas entidades retornassem ao seu passado, veriam um período cósmico de vida do qual poderiam dizer: embora abaixo de mim não houvesse terreno sólido, nem uma esfera terrestre líquida, eu experimentei o que o homem experimenta hoje. Portanto, posso sentir e experimentar o que o homem experimenta na Terra. Eis o que aqueles seres podem dizer hoje. Eles têm compreensão disso por também terem experimentado em si próprios o que hoje o homem experimenta em sua existência terrestre.
Ai, que lindo. Por isso que eles têm misericórdia de nós, né? Por isso que eles estão próximos, né? Micael é um arcanjo, né? Micael é um arcanjo. Os arcanjos estão mais próximos, o anjo e arcanjo estão mais próximos de nós, né? Nessa esfera que nós estamos. Depois fica mais difícil. Segue-se depois uma espécie de estágio intermediário, no qual o planeta luminoso, pouco a pouco, se obscurece à observação exterior, caso esta já pudesse existir, e desaparece também para determinadas observações clarividentes, embora continuando a existir para as formas superiores de observação clarividente. Depois surge, numa nova forma de existência, num terceiro estado que chamamos de estado lunar. Eu queria fazer uma observação. Se você pensar que o magma da Terra ainda é incandescente e vivo, e ainda tem essa qualidade do magma solar, não é? O magma da Terra, né? A Terra, ela foi se esfriando a crosta e foi ficando a Terra, o que a gente chama de Terra, é a crosta. Lá dentro é o magma solar. Olha, o Gui chegou. Oba. Oi. A gente está muito precisado de você para explicar essas eras da Terra. Tá. Então, mas só para complementar o que você estava dizendo, a proporção da litosfera, essa parte sólida, né, do planeta, é proporcional à casca de uma maçã. Então, é muito fina mesmo, 30, 40 quilômetros para aproximadamente 12 mil quilômetros de diâmetro, né? Então, assim, é muito pouco. Tá? Então, o que a gente estava falando antes, Gui, se você pudesse explicar, que nós estamos fazendo uma correlação aqui, por exemplo, que ele diz que no velho Saturno é só calor. Sim. E aí depois aquele mesma massa, né, se transforma nessa massa do Sol, que é só gases, né? Depois, agora ele vai entrar na Lua, que ela vai virar um ponto de condensação e vai se tornar em água. E só depois, essa água, então, uma parte vai ficar no Sol e a outra vai virar o planeta Terra, Lua e Terra. Isso. Então, eu queria que você, talvez, fizesse uma relação com o que a ciência fala das épocas, porque a gente teve uma época gasosa, não teve? Vai de trás para frente, assim. Quando foi que a gente teve aquela época que não nascia nada, que não tinha vida? Qual era a época? Seria o pré-cambriano, né? Pré-cambriano, que é 6 bilhões de anos atrás, né? E aí é vulcanismo, né? Alta temperatura. Então, você tem essa rocha magmática saindo em lava, mas só que voltando para a lava, né? Porque você não tem exatamente uma litosfera, né? Era uma bola incandescente com uma pequena crosta que esfriava aqui e esfriava ali, né? E isso tudo demorou muito tempo, né? E aí, logo em seguida, assim, quando começa a ter algo que a gente possa chamar de litosfera e que isso aí vai desenvolver algum tipo de vida, seria há 550 milhões, 400 milhões de anos atrás, né? E seria na Paleozoica, né? Então, assim, aí você tem formação de grandes florestas, né? Você tem aqueles mares, né? Você começa a ter primeiros mares, as primeiras florestas, e aí você tem a predominância de vegetais, né? Aqueles vegetais mais antigos, que seriam as coníferas, né? Essas árvores de óleo, essas árvores que não têm flor, né? Então, é dali que vem, né? E aí começa a ter alguma complexidade na vida, né? E começam a aparecer os animais marinhos, né? Nessa fase também, né?
lá para o final, né? E aí os primeiros animais marinhos que rumam para a Terra seriam os répteis, né? Então, mas antes, os anfíbios, peixes, né? Aí você tem, mais ou menos, uns 250, 200 milhões, mais ou menos, seria a era mesozoica, né? Que aí são os grandes animais, né? Os mamíferos eram todos pequenos, né? Os mamíferos se alimentavam de estrume dos grandes dinossauros, né? Então, e aí, quando tem o evento, né, que levou à morte dos dinossauros, foi aí que os mamíferos conseguiram sair das tocas e evoluir, porque não tinha mais predador, né? Porque eles saíam e eram comidos, né, pelos dinossauros. Não tinha, a competição era muito desleal. Desleal, totalmente. Em termos de tamanho também, né? Eles eram maiores, né? Enfim. Aí você tem mais ou menos uns 60 milhões de anos a Cenozoica, né? Que aí você entra os mamíferos junto com o Homo sapiens, né? É o primeiro. Né? Luiz, então, onde que entra os mamutes? Os mamutes, eu acho que eles têm uma origem. Não, eles são mamíferos, né? Então seria mais aqui para o Cenozoica mesmo, né? Assim, vocês sabem que durante um tempo os mamíferos foram enormes, né? Então você tem bicho preguiça, foram diminuindo, né? Grande, né? Então assim, e aí eles foram diminuindo de tamanho, né? E eu acho que os mamutes eles fazem parte desse grupo que foi meio gigante, como o hipopótamo, como alguns tipos de jacaré, né? Que são realmente enormes, 6, 7 metros de um animal assim. E agora são animais que foram mortos pelos, né? Que aí você tem a atual era que eles chamam de antropoceno, né? Que aí já é o homem, já não é geológico, né? Já é o homem atuando de tal maneira que ele pode destruindo tudo, geológico, né? Inclusive geológico. E aí foi aí que os mamutes acabam. Aí não tem... Mas... Gui, a gente também estava fazendo uma relação dessa evolução com a Bíblia, não é? Que a Bíblia descreve exatamente isso. Primeiro dia, quer dizer, as plantas é no terceiro dia, os animais da água, dos oceanos, os grandes oceanos, quarto dia, né? E também no quarto dia ele fala o Sol e a Lua, lembra disso? Que são os astros. Então, isso tem a ver também, eu acho, com essa coisa do próprio planeta se transformar em terra, né? Talvez seja aí, nesse quarto momento, né, que surge o Sol e a Lua. Mas é o Sol externo, o Sol estrela, não é terra, Sol, planeta, Sol, como ele diz, né? Sol estrela, né? Então é diferente, né? Tá bom, então vamos continuar. Ótimo, obrigado, Gui. Vamos continuar. Vanessa, você quer continuar? Pode continuar? Porque eu não sei onde que está. Eu estava tentando acompanhar, mas não achei. Bom, eu posso sim, eu pensei que o Luiz fosse ler. Tá bom. Fica à vontade. Obrigada. Trata-se da terceira encarnação do nosso planeta, a antiga Lua. Agora, sua evolução material alcançou o ponto de condensar em água tudo o que antes, no Sol, era somente gás. Pelo fato de o elemento líquido ter se depositado, pode no homem que pouco a pouco evoluiu com a planta a partir da semente, ser incorporado o corpo astral. De modo que o ser humano consiste agora em 3 partes: os corpos físico, etérico e astral. Ele ainda não é... Oi?
A Glória está com o aberto. Pronto, fechou. Pode continuar. Ele ainda não é efetivamente um ser humano, pois nesses 3 corpos não foi integrado o eu. Sempre, em todas as etapas, ficam para trás determinadas entidades. As entidades que ficaram para trás no Sol, não podendo atingir a etapa lunar e tendo atravessado a Lua, sua etapa solar, não tiveram, por isso, nenhuma possibilidade de assumir agora o corpo astral. E também na Lua consistem somente nos corpos físico e etérico. Trata-se daquelas entidades que já no Sol haviam ficado para trás, mas que, entre mentes, evoluíram ao ponto de poder assumir um corpo etérico, sendo então antepassados dos animais atuais. Por outro lado, os seres que na Lua ainda não estavam avançados a ponto de assumir um corpo etérico são os antepassados dos seres que ficaram ainda mais para trás, isto é, do mundo vegetal atual. Temos, portanto, na Lua 3 reinos. O reino humano, constituído dos corpos físico, etérico e astral, o corpo animal, constituído dos corpos físico e etérico, e o reino vegetal, constituído somente do corpo físico. Novamente, houve certas entidades que, ao redor da metade da existência lunar, atravessaram seu nível humano. Trata-se dos espíritos que, na literatura científico-espiritual, são comumente chamados de espíritos do crepúsculo ou anjos. Também eles levam em si como lembrança o homem. E a Lua, por sua vez, também possui essas 7 etapas. Em cada uma delas há entidades que podem atravessar justamente a existência humana. Sempre acontece de algumas entidades se apressarem e outras se retardarem. Temos, pois, na Lua, 7 etapas percorridas pelas entidades que, ao final da própria evolução lunar, haviam experimentado sua humanidade. Ora, para entender completamente a era lunar, nós devemos, em verdade, mencionar algo importante que aconteceu na antiga Lua. Quando essa antiga Lua começou sua evolução, ao menos logo de início, era uma esfera líquida. Se tivesse continuado a evoluir assim, através dos seus 7 estágios, não teria chegado a dar ao homem a base adequada à continuidade de seu desenvolvimento. A Lua só se tornou apta a ser sede do estágio precedente da humanidade terrestre, porque se dividiu em 2 corpos celestes. Um destes foi o predecessor do Sol atual, e o outro, aquele que se separou, foi o predecessor da Terra de hoje. Porém, imaginem essa Terra mesclada à atual Lua, de modo que naquela época a Terra e a Lua de hoje fossem uma coisa só. Pensemos então nesses 2 corpos separados. De um lado a Terra mais Lua e do outro Sol, agora separados entre si. A antiga Lua como corpo líquido e o antigo Sol a caminho de tornar-se uma estrela fixa. A essa separação está ligado algo muito essencial. Foi principalmente o Sol que afetou a separação, levando consigo as partes mais tênues, a matéria mais etérica, enquanto a Lua, ou seja, na Terra atual mais a Lua atual, ficou a matéria mais grosseira. Como consequência, o Sol se constituiu de matéria extraordinariamente tênue, enquanto a Lua se tornou um corpo muito mais denso, uma massa aquosa. Devido ao fato de ter levado consigo as forças mais tênues e espirituais, o Sol pôde ser também a sede de entidades muito mais evoluídas. Na realidade, muitas das entidades superiores que ainda puderam suportar a existência saturnina teriam sido impedidas em seu desenvolvimento se tivessem permanecido ligadas por mais tempo à Lua. Elas necessitavam de uma morada com as mais finas substâncias, e somente lá poderiam evoluir.
Escolheram para si, portanto, um lugar adequado e continuaram a desenvolver-se no Sol. Por outro lado, a Lua, que após a saída das substâncias mais tênues, sofreu uma densificação. Permaneceram ligadas àqueles rudimentos humanos constituídos dos corpos físico, etérico e astral, e também os rudimentos animais e vegetais. Essa antiga Lua... Então, uma coisa interessante para dizer é que, assim, eu não sei se vocês sabem, mas quando a gente vê a dinâmica da formação dos elementos químicos no universo, tá? Os elementos mais elementares, como o hidrogênio, eles estão nessas estrelas gasosas em combustão, aliás, em fusão, né? Fusão nuclear, com essa produção de calor, né? E aí o que acontece? A cada vez que existe uma grande explosão estelar, é formado os elementos mais pesados, o que ele poderia chamar de mais denso, né? Então, o que eu estou falando é o seguinte: o sistema solar ele tem uma origem que é a origem aceita pela ciência, que seria o Big Bang, tá? E nós fomos cuspidos uma bolinha e ali tinha gás, basicamente gás, tá? Mas com essa explosão formou-se também os primeiros elementos da tabela periódica, né? Você tem uma combinação de átomos ali que vão se formar. No final, tudo é átomo de hidrogênio combinado, e aí a gente vai mudando de nome, né? Que nem queijo, né? Cada vez você vai acrescentando um odor, né? O tempo, você vai mudando de nome, né? E ali, no caso da tabela periódica, é assim: cada vez que vai acrescentando um elétron em volta daquele núcleo, esse negócio vai evoluindo e a gente vai mudando também de nome, tá? E a própria relação energética entre eles, né? Então, o que acontece? Você vê aqui na Terra, assim como na Lua, o núcleo é considerado de ferro e níquel, né? E isso é um elemento bastante pesado em relação ao hidrogênio. Tem uma densidade muito grande. E essa densidade ela está totalmente concentrada dentro do núcleo, tá? E aí o que acontece? Em volta, nesse magma, tem muitos outros elementos químicos, né? Porque o que acontece? Tudo que é mais pesado vai descendo e vai entrando por causa da gravidade lá para dentro do núcleo. E a gente pode dizer o seguinte, que o que tem na crosta terrestre é o mais leve dentro desse magma, né? Porque é o que conseguiu flutuar, né? Às vezes vem alguma coisa mais pesada, como mas sempre muito misturado, né? Você não tem ferro puro, por exemplo, como imagina-se que tem no núcleo. Você não tem ferro puro na litosfera, você tem hematita, que é um resíduo de ferro de 40%, 50%, né? E aí você pode, através de uma transformação assim, siderúrgica e metalúrgica, alterar e concentrar esses metais e dar uso ao que o homem faz hoje, né? Você não encontra mineral puro. O que você encontra talvez seja alguma coisa cristalizada e que tem um nível de pureza grande, né? Então, vocês já viram uma pirita cristalizada? Ele é um cubo, exato, né? Um cristal de quartzo, ele é um hexágono, né? Então, cada elemento químico cristaliza de uma certa maneira peculiar e é uma assinatura dessa densidade também. É uma outra maneira de você entender essa alteração química da tabela periódica, né? Então, só para exemplificar que a gente tem no Sol aquilo que é mais leve, quimicamente, tá? Que seria hidrogênio e fusão. E aqui a gente tem uma combinação muito grande daquilo que já foi processado dentro dessas fusões todas, né? E das fusões lá do pré-cambriano, né? De 6 bilhões, 8, hoje em dia se considera até 15 bilhões, né? De anos, o período desde o Big Bang, né? Então,
É interessante, quanto mais distante desse centro, dessa explosão, você encontra metais mais pesados, você encontra coisas mais elaboradas em volta. E nós estamos mais ou menos nessa, não no limiar, né? Está no limiar de uma galáxia que está mais ou menos no fim, mas não é tão no fim, tem coisa muito mais para lá, né? Enfim, é isso. Tá? Só para... Muito bom, muito obrigado. Isso esclarece, porque quando a gente olha, é importante você ligar, eu acho importante ligar essa parte espiritual, como eu digo, essa visão espiritual com a visão física, porque aí começa a fazer sentido. Se você separa, o físico é uma coisa, a ciência é uma coisa e o espiritual é outra, fica mais difícil de compreender. Quando a gente vai achando os pontos de ligação, vai ficando mais fácil. Quando você liga, digamos assim, o que se chama de Big Bang, se você pode pensar que foi uma explosão que gerou um calor, e esse calor, então, pode ser que seja o começo do Saturno, e aquilo foi evoluindo, faz mais sentido. Não fica uma briga dentro da gente, acredito nisso ou acredito naquilo. A coisa não fica tão fantasiosa, né? Mas tem uma curiosidade, mãe. O Steiner é antecessor dessa teoria. Entendeu? Ele veio antes ele falou isso antes da teoria do Big Bang ser elaborada. Então, melhor ainda. Isso é muito importante. É importante para a gente isso, né? É isso aí. Muitas coisas o Steiner falou antes, né? Ele tinha conhecimento da estrutura dos elétrons do núcleo, né? Já existia o modelo atômico, mas não existia a capacidade de você literalmente manipular esses átomos. Né? Hoje em dia, com nanotecnologia, você literalmente manipula os elétrons, né? E é impressionante o que se faz hoje em dia. Então, aliás, a gente está reproduzindo fusão nuclear atualmente, né? Em Campinas, né? Não sei se vocês já foram ver. Não, em Campinas é outra coisa. Tem um reator na China, tem um na Alemanha e tem um no Japão, que estão, assim, até agora eles produziram fusão durante, acho que 200 minutos ininterruptos. Tá? Então, fez um pequeno sol, 200 minutos funcionando. O que tem em Campinas é um ciclotron, é que nem o CERN, né? É um acelerador de partículas. Lá na Suíça, né? Como o CERN, mas esse ciclotron aqui, ele é bem menor, mas ele chama-se Sirius, o nome desse acelerador. Mas, vamos continuar mais um pouquinho? Onde é que estamos? Olha, Vanessa, se você quiser, eu posso ler um pouquinho, se você estiver cansada. Era bom, ela leu tudo desde o começo. Leia agora um pouquinho. Obrigado, Vanessa, você leu muito bem. Obrigado. Vamos lá, está aqui na hora para entender, né? Eu que agradeço. Ora, para entender completamente a era lunar, nós devemos, em verdade, mencionar algo importante que aconteceu na antiga Lua. Quando essa antiga Lua... Não, isso aqui a gente já leu. Tá. Então, seria justamente... Nós estamos aqui, rudimentos animais e vegetais. Terminou aí, né? Essa antiga Lua, agora é um parágrafo. É o primeiro parágrafo, Luiz, da 108. Tá. 108. Eu estou na 107. Tá. Essa antiga Lua, né? Tá. Essa antiga Lua tem agora um aspecto muito estranho. Embora ela já girasse em torno do seu Sol, lá os senhores ainda não encontrariam nada de semelhante às costas ou à terra arável. Lá ainda não havia nada mineral. A massa principal dessa Lua, sobre a qual, por assim dizer, saltitavam aqueles seres, era uma espécie de mingau. De fato, uma espécie de mingau, algo como verdura cozida ou espinafre cozido. Aquele mingau constituía a massa fundamental da Lua, assim como a massa básica de nossa Terra é a terra arável. Naquilo estavam inseridas massas, digamos, semelhantes à madeira e cascas de árvore. Hoje, ao subir numa montanha, os senhores caminham sobre rochas.
Lá, teriam caminhado sobre um terreno que, quando sólido, era como madeira, como uma plataforma de madeira. Em vez de granito, teriam encontrado troncos, algo comparável à madeira. Naturalmente, isso é dito apenas em termos comparativos. Assim, era a massa básica, da qual surgiam continuamente excrescências. Era, pois, o reino mais inferior, como o atual reino mineral, situando-se, então, entre os atuais reino mineral e vegetal, e vivendo de maneira peculiar, produzindo continuamente excrescências. Não era como hoje, em que, se alguém possui terra solta e quer se desfazer-se dela, precisa carregá-la com meios externos. A massa da antiga Lua morria, mas não como as plantas individuais, e se formava novamente. Ou melhor, ela morria e se formava novamente. Estava continuamente em vivo e interior movimento e agitação. A massa básica da antiga Lua estava em contínuo fenecimento e em contínua proliferação, e dessa massa fundamental surgia um outro reino. Mediante a separação da Lua em relação ao Sol, os antigos reinos foram modificados. No Sol, eles correspondiam mais ou menos aos nossos reinos, depois do afastamento da Lua. O antigo reino vegetal foi pressionado meio grau para baixo, mesmo acontecendo com os outros reinos, de modo que o próximo reino era uma espécie de reino vegetal animal. De fato, ele cresciam do solo essas plantas animais. Elas possuíam a forma de plantas, mas quando eram tocadas, tinham sensações, grunhiam e faziam outras coisas do gênero. Eram meio animais, meio plantas. Plantas, na medida em que se cresciam do solo, eram, em grande parte, radicadas no solo. E animais, na medida em que possuíam certa capacidade de ter sensações. E o reino que precedia o nosso já eram os animais homens, seres situados no meio entre o homem e o animal atuais, sendo superiores aos símios de hoje, mas ainda não à altura do homem atual. Esta era, mais ou menos, a configuração dos antepassados humanos da Lua. Justamente as lendas e os mitos... Deixa eu falar uma coisa aqui. Tá. Por causa desse texto aqui, muita gente diz que o Steiner é evolucionista. Então, existem muitos religiosos que dizem que ele é darwinista, né? E quando ele fala dessa evolução na Lua, desses animais semi-humanos e dessas plantas semi-animais, então a gente tem que compreender que isso tudo, ele está falando de uma evolução do universo todo, do sistema todo. Ele não está falando só a evolução do homem na Terra. Ele está falando nesse momento que o homem ainda nem corpo tem, né? São coisas assim pegajosas, gelatinosas, e, como ele falou, a massa de espinafre. É tudo assim, é uma vida que começa a querer surgir, né? Ele não está falando que o homem vem do macaco e que o macaco vem não sei do que. Não é isso. Ele está dando só uma imagem. Assim é como eu entendo, né? Ele não está falando que o homem veio do macaco, nem que o macaco veio do homem. Ele quer dizer que, nesse momento, o homem tinha essa característica, que ainda não era humano o homem, ele ainda estava adquirindo, porque só quando ele adquire isso aqui ainda está na Lua, são coisas, massas gelatinosas que começam a se formar. Só que na Terra é que adquire o eu, e o eu é a característica humana. É isso que ele está dizendo. Assim como dentro da barriga do bebê, a criança passa de uma forma de larva e vai passando e ganha uma cauda, e a gente vê bem no embrião essas formas que são nem humanas, tem uma hora lá que parece um sapinho, não é? O bebê. Aí depois vai nascendo as mãozinhas e tal, vai crescendo os pés. Então ele vai ficando humano, ele leva 9 meses para ficar pronto, né? Antes ele passa por uma opção de formas. Eu entendo que é isso que ele está dizendo, né?
Eu acho que evolucionista é do ponto de vista do processo que ele relata, tá? Não, tudo é evolução aqui. Aqui não tem nada que não seja, mas eles acham Então, mas evolucionista clássico, no mau né? sentido, né? Então, assim, não dá para você chegar na academia e comparar com o evolucionismo descrito, por exemplo, por Darwin. Tá? Então, assim, porque tem alguns pontos que são adicionados que levam em conta outros pontos de vista. Né? Agora, o que você falou da evolução do embrião é uma maneira bem clara de se chegar para a academia e falar assim, peraí, então, isso é uma evidência que nós tivemos uma origem, a gênese do homem vem de algo realmente bem... aliás, a ciência, né, leva em conta, justamente por conta desse ponto aqui, nós temos uma fase réptil, uma fase... protozoário, né, o unicelular. É disso que ele está falando, dessa fase reptiliana nossa, dessa fase fetal, que hoje em dia a gente vê no fetal, não é? É isso aí. Não, eu digo porque uma vez eu fui interpelada, não era um cientista, não era da academia, era uma pessoa de uma religião que enfim, que seguia a Bíblia muito ao pé da letra e que veio atacando o Steiner e pedindo explicações por isso, né? Por causa... tem outras passagens também que ele fala coisas assim. Mas quando você destaca esse texto do total, ele fica bem o que você quiser que fique, não é? Porque não é isso que ele está falando, ele está falando de outra coisa, né? Sim. Então, só para esclarecer, porque pode ser que as meninas, uma vez, sejam interpeladas ou ouçam coisas assim, então vocês têm que... por isso que a gente estuda tanto, né? Para poder ter resposta, né, às coisas, né? Tá bom, vamos continuar então. Já está na hora, né? 5 horas, né? Sim. Eu acho que a gente pode parar aqui, né? Ele está terminando a parte da Lua, né? Então, acho que a gente pode parar aqui, né? Ele agora vai mudar um pouco de assunto, né? Então, está na página 109, o primeiro parágrafo, é isso? Justamente as lendas... Termina aqui, antepassados humanos na Lua. Isso tudo é na Lua, não é na Terra, tá? E alguém tem mais alguma pergunta sobre isso para a gente fechar? Um esclarecimento, alguma dúvida, alguma contribuição? Isso aqui acho que precisa de uma meditação, né? Precisa. Para fazer as imagens do antigo Sol, da antiga Lua. É muito... Isso. Não dá para dizer que está tudo claro, né? Porque não é claro, né? Não é. E cada vez que você lê, você descobre uma coisa, né? É assim mesmo, muito rico, né? Se vocês quiserem fazer aquele exercício que eu falei, de pintar aquela mandalinha lá, só com o calor do Saturno, eu acho que vai ser muito bom para esquentar o coração de vocês. Bom, Glória está com o bebê aí, né? Tomando conta de neto. Tá. Exato. Bom. Olha, para o seu neto... Não foi o tempo inteiro, mas foi um tempo. Glória, para o seu neto é bom já estar ouvindo Steiner assim, desde pequeno, né? Já entra... Eu acho também. Muito bem. É isso aí. Tá bom. Então, eu vou ler o nosso verso para nos despedirmos. Prece para os anjos da guarda. Espíritos de suas almas, efetivos guardiões, possam vossas asas levar o amor suplicante de minha alma aos seres humanos nas esferas, confiadas a vossos cuidados, para que, unido à vossa força, possa meu amor irradiar em auxílio das almas
que ele amorosamente busca. Rudolf Steiner.